Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E vamos falar aí sobre Vinícius Júnior, Real Madrid e também Ministério Público Espanhol. Cara, os caras arquivaram os casos de racismo contra o Vinícius Júnior. Fica aqui no eFootball, vou falar para vocês o que aconteceu com essas questões aí agora. Então vamos lá, gente, sem enrolação, vamos falar aí sobre o que aconteceu com o Vini Júnior. Cara, que eu acho vergonhoso, mano. A gente já tá vendo casos de racismo espalhados pelo mundo todo, né? Não param, não cessam. Pelo contrário, às vezes, pela divulgação, aumenta esses casos. A gente também tem visto aqui na América do Sul, os casos não param. A gente viu até o presidente da Conmebol fazendo merda, né? Falando merda. Então, assim, imaginem lá na Espanha, porque, assim, não é todos os espanhóis que são racistas, mas tem uma minoria ali que continua cometendo esses atos. É igual você falar também da América do Sul, do Brasil, não é todo mundo que é racista, mas tem uma minoria ali que ainda continua fazendo isso daí. Ministério Público Espanhol arquiva processo de insultos racistas a Vini Júnior em clássico contra o Barcelona. Justiça da cidade catalã entende que não houve crime em caso que aconteceu no Estádio Olímpico Luís Companys há 2 anos, tá? O Ministério Público da Espanha arquivou o processo que investiga 2 torcedores por insultos racistas, a Vinícius Júnior. O caso aconteceu em um clássico entre Barcelona e Real Madrid em 28 de outubro de 23, no Estádio Olímpico Luís Companys. A justiça entende que as falas proferidas não constituem crime de incitação de ódio. Não constitui não. A Promotoria de Crimes e Ódio de Barcelona, responsável pelo processo, concluiu que o material apresentado não permite esclarecer quais expressões exatas foram utilizadas pelos investigados. O comunicado também afirma que os insultos não apresentam alegações de crimes ou tratamento degradante, pois não provocaram efeito de convocação no público, nem levaram à suspensão da partida, apesar de serem ofensivos. Cara, se os caras acham que é ofensivo, o que eles estão falando que não dá pra entender? É ofensivo, gente, mas a partida não parou, continuou o jogo normal. Segue. É isso que eles estão falando, tá? As imagens do Estádio Olímpico foram utilizadas pela polícia da Catalunha para identificar 3 autores dos cânticos racistas. Um deles é menor de idade e foi investigado na esfera correspondente. Todos negaram ter proferido os insultos. Além das gravações, o processo também contava com declarações de testemunhas e do próprio Vinícius, que depôs no dia 23 de janeiro deste ano. Cara, o negócio aconteceu em outubro de 2023. Só foram colher o depoimento do Vinícius Júnior agora, em janeiro de 25. Depois a gente fala que no Brasil que a justiça é lenta, né? Caramba, isso é uma tartaruga, mano. O Ministério Público decidiu não seguir com o caso em juízo, mas encaminhou ao Gabinete para Igualdade de Tratamento e Não Discriminação. A nova instância pode instaurar procedimentos disciplinares contra os torcedores do Barcelona identificados. Na verdade, gente, não vai acontecer porcaria nenhuma. Essa é a grande realidade. Passam pano pros racistas todos os dias, tanto na Europa quanto na América do Sul. Todo mundo vai olhar, quem não conhece os casos que o Vinícius tem sofrido lá na Espanha vai falar, não, mano, isso é um caso isolado, não aconteceu. Mas assim, o Ministério Público da Catalunha, da Espanha, mano, os caras fingem que não vê, tá? O Vinícius, desde quando ele foi contratado pelo Real Madrid, já sofria com isso. Bom, no começo teve até alguns casos da própria torcida do Real Madrid xingando o Vinícius. Aí depois parou, mano. Porque o cara, né, mano, o moleque é fenomenal, mano. E aí começou com as torcidas o quê? Adversárias. E a que mais pega no pé do Vinícius é a torcida do Atlético de Madrid. Mano, os caras fizeram até um boneco do Vinícius Júnior e colocaram enforcado numa ponte, né? Lá em Madrid. Cara, que é um absurdo, gente. Então os casos de racismo continuam aumentando, crescendo, e ninguém faz nada, mano. Ninguém faz nada. Tem que tomar uma atitude. E o Ministério Público de vários países aí finge que não vê, mano. Ou então dão aquelas punições
E não afeta em nada o torcedor, né? Ah, você vai ficar 2 jogos impedido de assistir o jogo no seu estádio. Você vai ter que comparecer antes dos jogos do seu time aqui na delegacia. Por, tipo, 1 mês. Ah, mano, não adianta nada, gente. Não adianta nada. O cara tinha que sair algemado de dentro do estádio. Já tinha que ser preso já. Deveria ser até um crime hediondo, mano, pra nunca mais acontecer. Pra quem não se lembra, aí teve uma vez aqui no estádio do Morumbi, São Paulo e um time argentino, agora me falta o nome do time argentino, mas tinha um de Sábado, né, que era um jogador argentino lá, que saiu algemado do estádio. E proferiu palavras racistas contra o grafite na época, e acabou o primeiro tempo, o delegado deu voz de prisão dentro do campo para o de Sábado, tá? O de Sábado que era zagueiro. E aí foi preso. Ficou muito tempo preso? Não, mano. Porque aqui no Brasil também, na época, também isso aí não levavam muito a sério, né? Pra falar a verdade. E aí saiu algemado. Deveria acontecer isso com os torcedores e com jogadores que façam isso. A gente teve agora o caso do Luigi, um jogador do Palmeiras aí também, jogando a Libertadores Sub-20, que, porra, claramente, mano, pela televisão deu pra ver um rapaz lá e várias pessoas depois, né, que um influencia o outro, e várias pessoas cometendo atos racistas, xingando o menino lá, xingando de tudo quanto é nome. E aí, cara, o que aconteceu? Nada. A Conmebol passa pano pros atos racistas aqui na América do Sul há muitos anos, né? E aí foi mais uma que eles passaram pano. E o absurdo foi o seguinte, ainda terminar o jogo, o menino foi dar entrevista coletiva ali coletiva não, mas uma entrevista ali no final do jogo, e o correspondente, o repórter ali da Conmebol, não fazer nenhuma pergunta fazer alusão aos xingamentos que foram proferidos contra o atleta. Perguntou só como foi o jogo. E o menino começou a chorar, mano. Por que você não pergunta sobre o que me xingaram? Por que você não pergunta sobre os atos racistas? E eles passam pano. Gente, eles acham normal na América do Sul. Eles acham que é tipo uma brincadeira. Ah, não, eu tô brincando. É assim que eles acham, tá? Mas na verdade, no fundo, eles sabem que não pode. Eles sabem que é crime. E pra fechar o assunto, vocês viram também o presidente da Conmebol cometendo um ato racista. Quando ele foi argumentar sobre a questão dos times brasileiros saírem da Conmebol e ir pra CONCACAF, ele vem com essa historinha aí de fazendo alusão ao Tarzan, sabe? Que os brasileiros são o bichinho de estimação, digamos assim, do Tarzan, que a Conmebol é o Tarzan. É isso, mano, é isso que os caras fazem, velho. Cometendo atos racistas. Aí eu te pergunto, como que a Conmebol, por exemplo, ela vai punir alguém se ela mesma faz isso daí? Não vai conseguir punir. E o que a Leila Pereira falou, ela tem toda a razão. Os brasileiros deveriam se reunir e vazar da Conmebol. Não é de agora, há muitos anos. Porque a Conmebol presta um desserviço aos times da América do Sul, principalmente aos times brasileiros. Essa questão do racismo, eles alegam que não tem o que fazer. Não tem que fazer o quê, mano? Tem que fazer o quê? Pune o clube. Pune o clube. Quando o torcedor do Corinthians atingiu infelizmente, matou um torcedor lá na Bolívia em 2013, se eu não estiver enganado, na Libertadores, qual a punição em cima do Corinthians? Poderia até ser o banimento do Corinthians daquela competição. Foi o Corinthians jogar todas as partidas que fossem dentro de casa com portões fechados. Foi o que aconteceu. Mas isso são penas leves, penas brandas. Eu acho que a pena poderia ser até exclusão do clube, né, da competição sul-americana. Não interessa se está nas finais, se está na semifinal, se está numa final, se o jogo deveria ser interrompido e o jogo deveria ser encerrado, dando WO ou então dando vitória ao time que está jogando, que foi proferido os atos racistas. Então, por exemplo, no caso foi Cerro Porteño e Palmeiras. Quem gritou isso, quem fez isso foi os torcedores do Cerro Porteño. Cerro Porteño, o jogo deveria ser o quê? Paralisado naquele momento, encerrado, e a vitória ser dada para o Palmeiras. Essa é a verdade. Deveria ser assim em todos os jogos. Não quer banir o clube? Ah, vamos banir porque vai dar ruim, vão achar ruim com a gente. Tá bom, não bane o clube. Dê a vitória para o adversário. Constatado o ato racista dentro do estádio, acaba o jogo ali mesmo e dê a vitória para o adversário.
e acabou. Vitória por 3-0, não interessa o placar. O Cerro Porteño poderia estar ganhando de 8-0 do Palmeiras. Deveria encerrar o jogo e ter dado 3-0 ao Palmeiras e acabado a partida naquele momento. E o torcedor identificado deveria ser preso e punido por isso. Assim que deveria ser as coisas. Mas Ministério Público e outros órgãos aí que deveriam punir esses torcedores ou os clubes não fazem nada para isso. Infelizmente, coitado do Vinícius Júnior vai continuar sofrendo esses atos lá na Espanha, como outros atletas brasileiros sofrem esses atos pela Europa e também pela América do Sul. Até no Brasil, às vezes, tem casos de racismo. Galera, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, deixar o like, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, coloque nos comentários o que você acham aí dessas punições brandas em relação a esses atos racistas, então coisas que não deveriam nunca mais acontecer, nunca deveriam ter acontecido, mas infelizmente ainda acontece com uma celeridade impressionante. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!